Bom, agora nós vamos dar início na nossa aula de história. O que nós vamos trabalhar em história hoje? Nós vamos lá observar na página 30, que nós vamos ter um trecho, um pedaço do texto da história da princesa Arabella, mimada que só ela. Arabella era uma princesa muito mimada, mas também muito inteligente e adorava fazer pesquisas, ler e escrever. Então teve uma grande ideia de fazer uma pesquisa sobre a importância do seu povo para a colonização do Brasil, com o pensamento que no próximo aniversário iria pedir um presente bem mais interessante, talvez uma viagem para conhecer um pouco mais do Brasil e do seu povo. Então esse é um pequeno trechinho, da historinha da Arabella. E aí, a Arabella ela se interessou em conhecer um pouco mais da cultura do seu povo, da cultura que aqui fala da colonização, ou seja, do povo que povoou, que mora onde ela tem a cultura dela, né? O que é essa cultura? São os costumes do povo dela, os costumes da etnia dela, né? Que aqui a gente vai falar de qual? Da cultura africana no Brasil. Então, vocês vão fazer essa leitura. Tem mais um texto aqui que fala da cultura africana no Brasil. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência se faz notar em grande parte do país. Em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana da qual se extrai o azeite de dendê. Esse azeite é utilizado em vários pratos de influência africana, como o vatapá, caruru e o acarajé. A feijoada também é um prato delicioso da culinária africana, entre outros. Bom, aqui a gente falou um pouquinho dessa cultura africana, né? E agora a gente vai fazer umas atividades sobre isso. Vocês vão fazer aí a releitura novamente desses textos e vocês vão observar lá na página 30, tá? Alguns pratos, aqui tem o vatapá, acarajé, e depois vocês vão lá para a página 31. E aí vocês vão ver instrumentos musicais, vão ver imagens de danças. Então aqui é para vocês terem uma noção do que trouxe essa cultura de tão importante para o nosso país, para o nosso Brasil. Depois que vocês fizerem essa observação, nós vamos ter aqui uma imagem que vocês vão ver lá na página 31 e vocês vão observar a capa do livro do nosso tema. Qual que é o nosso tema? A princesa Arabella, mimada que só ela. Você vai observar a imagem da princesa Arabella aí, tá bom? E aí você vai lá, vai resolver a atividade 1, que diz: ao observar os textos 1 e 2, você identifica algumas relações. Quais são elas? Você vai observar a imagem da capa, do texto, vai observar o que nós acabamos de falar aqui na leitura e nessas outras imagens, e você vai colocar aqui embaixo o que você achou que tem de parecido, o que identifica aqui, tá? Depois você vai lá para a página 32 e você vai lá na atividade 2. Tem outro texto que diz: se a princesa Arabella resolvesse fazer um passeio pelo Brasil para visitar os estados onde concentra maior número de influência africana, quais estados ela visitaria? Leia o texto 1 para ajudar a princesa a encontrar os estados do Brasil que se destacam com a influência africana. Então você vai olhar o texto, vai responder e depois você vai observar aqui um mapa, ó. Nós temos a imagem do mapa aqui do Brasil. Nesse mapa, você vai verificar os estados
que você observou na questão anterior. Lembra que lá no texto tem o nome desses estados. E você vai pintar esses estados de cores diferentes, tá? Você vai olhar lá no texto quais são esses estados e vai pintar no mapa cada um de uma cor. Depois, você vai lá para a página 33. Na página 33, na atividade 3. Na viagem pelos estados brasileiros, a princesa Arabella irá conhecer também a culinária destes estados, ou seja, as comidas. Quais são as comidas de origem africana que você leu no texto? Também tem lá, você vai observar, vai fazer a leitura e vai responder, tá bom? Então, essas são as nossas aulas de hoje. Você resolva e qualquer dúvida eu estarei à disposição, tá? Tchau, tchau!